Direto ao ponto, trataremos dos artigos 17b ao 23c da Lei Federal nº 8.429, que dispõe sobre a improbidade administrativa. Este texto contém alterações. Caso precise do original, consulte diretamente a lei. O Ministério Público poderá celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados: o integral ressarcimento do dano, a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. A celebração do acordo dependerá cumulativamente da oitiva do ente federado lesado em momento anterior ou posterior à proposição da ação. Então pode inclusive ter esse acordo durante o próprio andamento da ação, mas o ente federado lesado ele precisa ser ouvido. De aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos, se anterior ao ajuizamento da ação. Então, e por fim, da homologação judicial, que vai acontecer independente se o acordo ele aconteceu antes ou depois do ajuizamento da ação. Precisa sempre ter ali uma homologação judicial desse acordo. Em qualquer caso, a celebração do acordo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Se não há vantagem para o interesse público do acordo ou se há uma gravidade que vai ter uma repercussão social negativa, não cabe aqui o acordo celebrado pelo Ministério Público. Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que manifestará, com indicação dos parâmetros utilizados, no prazo de 90 dias. O acordo poderá ser celebrado no curso da investigação da apuração do ilícito, no curso da ação da improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. Então, o acordo pode ser realizado em qualquer momento até a sentença condenatória. A partir daí, não se pode mais ter acordo. O acordo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e das boas práticas administrativas. O acordo não vai tratar somente ali da questão da improbidade administrativa em si, do fato ali material, mas ele pode trazer ali outros itens de acordo que vai reforçar essas boas práticas administrativas frente à gestão pública. Em caso de descumprimento do acordo, o investigado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos. A sentença proferida nos processos em que se refere essa lei deverá considerar, para aplicação das sanções de forma isolada ou cumulativa, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida, a extensão do dano causado, o proveito patrimonial obtido pelo agente, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva, os antecedentes do agente. Também deverá considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicado ao agente. Indicar na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justifiquem a imposição da sanção. Na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Então, se der ali um litisconsórcio de 2, 3 agentes, porém, a participação deles e dos benefícios que eles tiveram, eles não são iguais, há uma diferença, o juiz irá então aplicar a sanção conforme ali a participação de cada um na sua respectiva responsabilidade, sem ter uma solidariedade de um agente com o outro. A ação por improbidade administrativa ela é repressiva, então ela não tem caráter de prevenção, de caráter sancionatório, com as ações ali que elas precisam ser pessoais, você não tem a aplicação da sanção de forma coletiva e não constitui ação civil. E com isso, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social. Porque para o controle de legalidade
de políticas públicas, vai caber aqui então ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor e assim por diante. Temos aqui julgar precedente a ação fundada no enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário público, então somente ali os tipos que estão nos artigos 9º e 10º, condenará ao ressarcimento dos danos e à parte ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos. E para isso, se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para o cumprimento da sentença. Então esse ressarcimento ele precisa ser ali provocado pela pessoa jurídica que foi prejudicada, ou caso a pessoa jurídica prejudicada não adote essa providência, dentro de 6 meses, caberá então ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público, sem prejuízo também de eventual responsabilização pela omissão verificada, porque aqui vai ter agora uma outra pessoa que vai estar agindo de forma a omitir a execução desse ressarcimento ao patrimônio público e por isso também pode ser responsabilizado. Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. Então, no caso aí, se tem um serviço que já foi efetivamente prestado e o dano ele implica somente em parte do serviço não prestado, o juiz poderá autorizar o parcelamento em até 48 parcelas, ou seja, 2 anos, corrigidas monetariamente, se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. A requerimento, o réu, na fase de cumprimento de sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes. Observado o seguinte, então aqui é a continuidade do crime ou a combinação ali de vários crimes. No caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, então tem ali 2, 3 ilícitos, vai ver qual que é a maior sanção ali aplicada, vai aumentá-la em 1/3 ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu. No caso de continuidade de ilícito, ou seja, aquele ilícito que continua acontecendo ou para acontecer o ilícito maior, precisou de fazer um ilícito menor, que sem ele não teria condições de alcançar o ilícito maior, a pena ela será aumentada em 1/3 ou a soma das penas, será aí o que for mais benéfico ao réu. No caso de prática de novos ilícitos pelo mesmo sujeito, aí já irá somar todas as sanções, porque não há uma continuidade de ilícito, mas aqui ilícitos diferentes sendo praticados pelo mesmo sujeito. As sanções de suspensão de direitos políticos e da proibição de contratar ou de receber incentivos do poder público observarão um limite de 20 anos. A denúncia caluniosa, então também a pessoa não pode denunciar um agente público com calúnia, vai implicar na detenção de 6 a 10 meses e multa, além de estar sujeito a indenizar o denunciado. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público por 90 dias, prorrogável uma única vez por igual período. Então, o afastamento do servidor público para apuração das faltas é feita somente pelo juiz durante 90 dias ou 180 dias, caso haja uma prorrogação, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar iminentes práticas de novos ilícitos. A aplicação das sanções previstas nessa lei independe da efetiva ocorrência do dano ao patrimônio público e da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão do controle interno ou pelo Tribunal de Contas ou Conselho de Contas. Porque muitas vezes a ilicitude ela não vai gerar ali um dano ao patrimônio público. Por isso que essas sanções elas podem ser aplicadas independente desse dano ou de uma aprovação ou rejeição das contas pelo órgão público de controle interno ou Tribunal de Contas aí para o controle externo. Os atos do órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público. As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz. A convicção final é do juiz, mas esses elementos de decisões aí que já foram proferidas pelo órgão pela comissão de investigação, elas serão utilizadas pelo juiz para sua convicção, mas elas não serão a decisão que o juiz irá deixar ali efetivamente ao final da sua sentença.
sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente, que é feita aí pelo juiz. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Sanções eventualmente aplicadas em outras áreas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta lei. Para apurar qualquer ilícito, o Ministério Público, de ofício ou a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar, inclusive, a instauração de inquérito policial. Na apuração dos ilícitos, será garantido ao investigado a oportunidade de manifestar por escrito e de juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Da prescrição. Prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso da infração permanente, no dia que cessou. A instauração de inquérito civil ou do processo administrativo para apuração dos ilícitos suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 dias corridos, recomeçando novamente a contar o prazo após a conclusão do inquérito ou quando esse prazo ele for esgotado. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será conduzido no prazo de 365 dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial. A título de esclarecimento, inquérito civil é todo aquele inquérito realizado no âmbito administrativo. Inquérito policial, quando tem ali a polícia envolvida, e o inquérito judicial, quando o Poder Judiciário está envolvido. Encerrado o prazo de 365 dias ou da sua prorrogação, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for o caso do arquivamento do inquérito civil. O prazo da prescrição se interrompe pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa, pela publicação de sentença condenatória ou decisão ou acordo que confirma a sentença condenatória ou que reforma a sentença de improcedência. Ocorrendo a interrupção da prescrição, o prazo então ele recomeça a contar novamente do zero, porém pela metade do prazo, ou seja, 4 anos. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos que concorreram para a prática do ato de improbidade, inclusive nos casos conexos, que sejam objeto do mesmo processo. Então, se aplicou a prescrição ou a suspensão para um dos réus ali, ou um dos investigados, isso vai então se aplicar a todos os demais que estão ali envolvidos naquela prática do ato de improbidade. O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício, a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato. É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa. Esse é o único ponto aqui que a lei ela vai trazer um caráter não sancionador, mas um caráter também aqui preventivo por meio de capacitação dos agentes públicos. Nas ações e nos acordos redigidos por essa lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas que serão pagas somente ao final. Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade, se comprovada má-fé. Fatos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações também serão responsabilizados. Esse foi direto ao ponto dos artigos 17b ao 23c da Lei 8.429, que trata da improbidade administrativa.